Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos começar, então, nossa aula de ensino religioso. Sou o professor Alexandre, para quem não me conhece, tá certo? Tem algumas pessoas que já me conhecem. Ministrei aula ano passado no 8º V1 e 8º V2, então alguns já me conhecem. Mas você que está chegando agora, seja bem-vindo ao colégio e vamos trabalhar, então, ensino religioso, tá? Antes de começar, eu quero bater um papinho com vocês aqui, para explicar algumas regras das nossas aulas. Eu acho importante, né, nós fazermos tudo certinho para não ter problemas, né? Então, nesse caso, pessoal, uma coisa que eu quero já deixar claro para vocês aqui é que eu vou estar explicando o conteúdo para vocês através dos vídeos, né? Que não, hoje vai ser um pouquinho demorado, mas nas próximas aulas ele vai ser bem rápido, assim, bem sucinto, só para vocês entenderem um pouco como é a dinâmica do conteúdo e também da atividade do dia. Mas hoje eu preciso explicar para vocês as regras das nossas aulas, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam, então, copiar e responder todas as questões. No caso aí hoje, ensino religioso, são 2 questões, vocês vão copiá-las e vão respondê-las. Por exemplo, se você tem uma impressora na sua casa, você pode imprimir, tá? Pode pregar no caderno certinho, tá? Pode colar, mas precisa estar no caderno, tá bom? Depois, quando voltar às aulas presenciais, nós vamos analisar, certo? Vocês vão colocar o nome completo, vão colocar a data, vocês vão fazer com letras legíveis, né? Por favor, tirar a foto bonitinha da página, tá? E enviar no privado, certo? Eu estarei atendendo vocês no privado. Nada de ficar conversando no grupo e tal, né? Porque senão pode ocasionar advertência para você, tá bom? Então, vamos fazer tudo certinho para não termos problema. Então, vocês vão me procurar no privado, podem enviar a atividade assim que vocês terminarem. A nossa aula começa às 10h35 e vai até 11h25. Esse é o tempo que vocês têm para poder me enviar a atividade. Fora desse horário, eu não recebo, tá? A menos que você justifique. Mas precisa ser uma justificativa onde, né, seja coerente. Vamos pensar, eu estou limpando a casa, eu estou lavando louça, eu fui para minha mãe no supermercado. Bom, primeiro, sua mãe, né, ou alguém, né, com quem você mora, não vai deixar de fazer com que você estude para você fazer outra coisa, porque você está no horário de aula, você estuda no horário matutino. Então, você tem que ficar dedicado para esse horário, para a escola, certo? Agora, se for algum imprevisto ou algo assim, né, um caso mais sério, é só me avisar, tá? Mas você tem que me avisar dentro do tempo da aula. Se você chegar, por exemplo, e postar a atividade lá para o meio-dia, sem ter me falado nada, sem ter me dado uma explicação, você foi lá e postou a atividade e colocou o nome lá, tudo certinho, eu não aceito, tá? Então, eu já estou avisando agora que a coordenação e direção já está sabendo como funciona, certo? Outra coisa, vocês, assim que enviarem a tarefa, vocês coloquem o nome de vocês também na conversa do WhatsApp. Além de vocês colocarem na folha, né, no caderno, né, ou se vocês imprimirem, eu quero que vocês também coloquem na conversa do WhatsApp, certo? Então, acho que será tudo tranquilo, tá? Praticamente aí quem me conhece sabe que são as regras, né, do ano passado, então vocês não precisam copiar o texto, porque vocês já têm ele. Então, é super tranquilo, tá bom? Então, pessoal, vamos às nossas atividades, então, de hoje, certo? As atividades de hoje, então, é um texto onde vocês vão aprender o que é emanência e transcendência, que praticamente aí faz parte de algumas religiões, né, e também é uma filosofia, né, de vida, e vocês precisam saber a diferença delas, tá? Imanência e transcendência. Então, vamos lá. É um contexto religioso, certo? Então, olha só, em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e seu fim. A transcendência, por sua vez,
faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, e a transcendência está ligada à realidade imaterial, de uma natureza metafísica e puramente teórica e racional, certo? Então, dentro da questão religiosa, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, o que seria a imanência, então? Se relaciona às religiões panteístas, ou até mesmo algumas religiões aí que são baseadas no continente africano, certo? E também o hinduísmo. O que significa isso? Seria a presença de Deus através da natureza, de algo da natureza. Por exemplo, lá na Índia, não se mata vaca de espécie alguma, por quê? Porque eles acreditam que ela carregava o deus Oyoshiva. Então, lá a vaca, ela tem algo superior. A vaca, ela é endeusada. A palavra correta seria isso. Então, a imanência, ela vai colocar em alguns meios da natureza algo que se relaciona a Deus. Então, por exemplo, algo palpável, algo que os meus sentidos conseguem perceber. Então, isso é o sentido da imanência, certo? Que no caso, Deus vive em meio à natureza, certo? E a transcendência já é, no caso, aquela figura de Deus que nós não vemos através dos nossos 5 sentidos, certo? Nós não conseguimos perceber através dos nossos 5 sentidos. Então, por exemplo, a transcendência, ela já seria o exemplo do cristianismo, certo? E também da religião judaico-cristã, né? E também da religião islâmica. Que seria, então, a visão de que nós temos um Deus, mas esse Deus nós não conseguimos perceber pelos nossos sentidos, né? Não é algo material, certo? Então, ela é separada da matéria. Então, por exemplo, nós acreditamos em Deus, mas nossos sentidos não conseguem perceber, né? Eu não consigo cheirar Deus, eu não consigo tocar em Deus, né? Isso vai da minha fé. E o que significa fé? Fé é você acreditar em tudo que você não consegue perceber. Então, você tem a fé, você acredita que aquilo exista, mas que seus sentidos não conseguem perceber, certo? E aqui, pessoal, tem um exemplo, né, de uma ideia aí sobre a questão transcendente, certo? Aí depois vocês façam aí a leitura direitinho, tá? Que é até importante. E aí vocês vão partir para as atividades, certo? O que é o panteísmo, tá? Que o panteísmo, no caso, ele está relacionado a quê? A imanência. E aqui vocês vão perceber, ó, que nada é Deus, tudo e todos são Deus, algumas coisas são Deus, outras não. Nenhuma das alternativas anteriores, né? E o panteísmo, se ele está ligado, então, à imanência, quer dizer, então, que, né? Que Deus está em algumas situações, Deus está em algumas coisas. Então, vamos analisar direitinho, certo? Número 2, explique com suas palavras as diferenças entre imanência e transcendência. Tá? Conteúdo tranquilo de vocês entenderem. E qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Para tirar aí com vocês. Boa aula e chamem no privado, tá bom? Até mais.